Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida. Eu sou o pastor Kennedy Prado e vamos ficar juntos num tempo de crescimento, edificação, discussão. Temos assuntos hoje importantes para colocarmos aqui para todos participarem. Bem-vindo, Deus abençoe tremendamente a sua vida hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você seguir, nos amar, né? Você às vezes até nos tolerar. Bem-vindo, Deus abençoe você de todo o meu coração, em nome de Jesus. Um abraço ao Denis, um abraço a você, gaúcho, aí, que está nos ouvindo, dessa terra amada, essa querência amada, que tem um céu de anil, este Rio Grande gigante, Rio Grande que está levantando, se reerguendo debaixo da presença de Deus. Um bom dia, Deus abençoe a todos, a você que está em Santa Catarina, onde eu estou agora, né? Estou em Criciúma. Um abraço a todos os amigos e irmãos que estão me ouvindo ali na grande Florianópolis. Deus abençoe a cada irmão querido de todas as igrejas, denominações, aqueles que estão desigrejados também. Muito obrigado pelo seu carinho. A você que está no Rio de Janeiro me ouvindo também, a você, mineiro, Juiz de Fora e região, Deus abençoe, e a todos de São Paulo, aquela região de estado também maravilhoso, abençoado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tá legal? Gente, meus amigos estão aqui chegando, certo? Já conversei ainda agora fora do ar com o Bispo Paulo Renato, ele vai participar hoje, tá? E o Bispo Robinson também deve estar entrando. Hoje o time não vai estar completo, mas nem por isso o programa não vai ser bom. Pelo contrário, temos assuntos assim fortes para colocarmos hoje. E você que está no YouTube, né, você que nos acompanha via YouTube, muito obrigado também por você nos acompanhar, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos que sempre nos acompanham. Já chegou aqui o Bispo Robinson. Bem-vindo, welcome, good morning. Bispo Robinson, hello. Hello. Gente, o programa é ao vivo e às vezes acontece algumas falhas, certo? Mas nós continuamos aqui. Ele está ali. Está me ouvindo, Bispo Robinson? Ele não está ouvindo a gente aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Gente, continuando aqui, como eu estava falando antes com os meus amigos, ouvintes, irmãos, certo? Aqui, ó, o Bispo Robinson está dizendo. Gente, o programa é ao vivo. É legal, é isso, ó. Você está me ouvindo pela rádio, mas a gente está ao vivo no YouTube. Então, tudo que acontece aqui no programa, você que não está nos vendo, né? Mas se você entrar aí no canal do YouTube, digita aí Café com Maná, dê o seu like, certo? Então, tudo que acontece de certo, de errado, de engraçado, de cômico, você acaba vendo o que está acontecendo. Mas o Bispo Robson está ali, acho que ele não está me ouvindo, está em silêncio, né? E o Bispo Paulo Renato, apareça. Eu estou te ouvindo agora. Aí chegou, agora sim. Está me ouvindo? Eu acho que foi o mesmo hacker lá da Venezuela. Consegue me ouvir bem? Ou a minha máquina? O negócio que está ruim aqui. Deixa eu reiniciar a máquina, acho que vai melhorar. Espera um pouquinho. É o hacker lá da Venezuela. Está aí também, ó. Cuidado, hein? Entendeu? É isso aí, ó. Vamos lá. Bom. Então, queridos, hoje eu escolhi alguns temas para discutirmos. Nós vamos falar rapidamente sobre o que aconteceu nas Olimpíadas. Eu sei que é notório, certo? Qual foi a intenção? Denis, consegue colocar aquele áudio para nós, Denis, que eu te pedi? Certo? Qual foi a intenção do comitê organizador das Olimpíadas fazendo aquela abertura com uma crítica clara, um deboche à nossa fé, um ataque, certo? A nossa fé, a Cristo, a igreja, a milhares de cristãos, certo? Por que eles fizeram aquilo? Qual é a verdadeira intenção? Tá, o Denis, eu quero colocar aqui um áudio
um comentário do Bispo Robson Rodovalho excelente sobre a abertura das Olimpíadas. O Denis vai conseguir colocar no ar, certo, ali para nós. Excelente comentário do Bispo Robson. Eu quero aproveitar o comentário dele para a gente trabalhar em cima disso, certo? Colocar aqui a nossa opinião também, a nossa indignação, certo? E não apenas ficar no sentimento, mas externar tudo isso, certo? Outro assunto também que eu quero colocar aqui para vocês hoje foi as eleições na Venezuela, né? Eu fui dormir com uma esperança, no coração de que a Venezuela seria liberta, mas não foi. Depois nós vamos, dando tempo, viu? Nós vamos falar porque Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, tá? E se a gente chegar a conseguir terminar, nós vamos falar sobre como ficarão aqueles que não forem arrebatados. Bom dia, Bispo Paulo. Bem-vindo. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia para todos que estão conosco pela rádio Sara Brasil FM. Também boa tarde, né, se o nosso programa está entrando na parte da tarde para você. Pessoal do YouTube, bom dia para você que está ao vivo conosco. E um dia maravilhoso, uma noite, sei lá, para você que está recuperando esse programa aí depois de gravado. Sempre aquele forte abraço, a semana de vitória para todos. E eu preciso confessar que eu tô meio bravo aqui hoje. Estamos indignados. Aí, agora sim, Bispo Robson, deu certo? Acredito que sim, né? Shalom a todos, né? Paulo Renato, shalom, Pastor Kennedy, os nossos ouvintes, né? Do canal do YouTube, da rádio também. Que Deus abençoe poderosamente. Então, vamos direto aos assuntos de hoje, tá? Direto aos assuntos. Vamos ver se o Denis vai conseguir colocar. Eu quero começar, então, falando sobre as Olimpíadas, tá? Se o Denis conseguir colocar ali, o Bispo Robson fez um vídeo colocando a sua opinião. Achei muito inteligente, muito importante. O Robson Rodovalho, né? Para os nossos ouvintes, né? Isso, Bispo Robson. Nosso bispo. Isso, nosso bispo. Também você é o Robinson, por isso que eu falo Robinson. O Robson, né? Trindade. Robson Cruzoé. Robson Trindade. O bispo Rodovalho é Robson Rodovalho. Que Robson é o que fez Rodovalho. o vídeo, nosso bispo, nosso apóstolo. Né? Se o Denis vai conseguir colocar. Aí, vai colocar. Pode soltar, Denis. Sobre as Olimpíadas, tá? Vai lá. Um, dois, três e... Deixa o Denis arrumar ali. Bom, Denis, só dá ok para nós, tá? Quando conseguir, beleza? Deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Está rodando ainda. Está no ar? Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, não? A gente não ouve. Tem que avisar, então, que a gente não está ouvindo, tá? Que aí, quando terminar. Civilização judaica cristã, que deve tudo a esses conceitos do cristianismo. Fica aqui nossa tristeza, nossa lástima, fica nosso protesto. Nós deveríamos respeitar uns aos outros. Democracia se faz com respeito, cada um da sua posição, naquilo que se acredita e tentando conviver, construindo pontes para uma sociedade, uma convivência social do bem comum. Mas não é isso que a gente viu hoje. A gente viu intolerância, a gente viu radicalismo, a gente viu, né, o desejo de afrontar e de desvalorizar a outra parte. Só que essa outra parte é a grande maioria da civilização ocidental. Vamos continuar
trabalhando com amor, com fé, semeando o Evangelho, mas pedimos respeito, pedimos o mínimo que podemos desejar, respeito, assim como nós respeitamos o outro lado, que também nos respeita. Todo, saiu o áudio todo do vídeo? Hein, Denis? Você se colocou, ou a Mar Nasser colocou aqui para nós sem som, né? Eu fiquei preocupado, mas o Denis disse que sim. Então, vamos lá. Primeiro, Deus abençoe a todos que estão chegando, ouvindo a nossa programação. O Márcia, Thaís, o Rômulo e o Rafael. Conheci, gente, o barbeiro Rafael, sabia, Bispo Robson? Olha, que legal. Nem cortei o cabelo, esperando que ele cortasse o meu cabelo lá em Curitiba, mas ele estava sem a máquina, sem a tesoura, né? Discípulo do Bispo Paulo Renato, né? Não, já repreendi o Eduardo, já repreendi o Eduardo. Falei, como assim que o pastor pede para você cortar o cabelo, você não tem máquina? Devia ter cortado com Presto Barba. E mostrado o valor. Não, deixa assim, quando eu for a Maringá, passar por Maringá, a gente vai conversar. Quero mandar um abraço para ele, para uma outra irmã também, aí lá de Maringá, que me reconheceu, me cumprimentou. Algumas pessoas de Cianorte, eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Pelo nome eu não vou lembrar. Mas um abraço a todos aí dessa região maravilhosa que nos ouve. Foi muito bom encontrar. Aqui no norte do Paraná, vocês todos são celebridade, rapaz. Café com Maná aqui é audiência absoluta. Até parece. Então, um abraço aos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Vamos lá. Eu quero tentar falar de todos esses 4 temas ainda hoje, tá? Primeiro, esse ataque, né, feito à nossa fé. Como o Bispo Robson fala, nós respeitamos, mas não somos respeitados. Ele fala ali no final, né? Foi um deboche, foi uma vergonha aquele quadro da representação da ceia, né? Foi um ataque assim claro. Eu pergunto para vocês, né, qual foi a intenção do comitê organizador da Olimpíada de respeitar milhares de cristãos no mundo todo, certo? Né? Vemos isso no Carnaval no Brasil, certo? O pessoal aí que torce pelo Corinthians, né? Foi a Gaviões da Fiel, né, que fizeram isso alguns anos atrás, por isso que o Bispo Robson é paulista, mas não é corintiano, mudou de time, né? O Bispo Paulo Renato também não torce por desde aquele dia, não torce mais. Por que esses... Qual foi o motivo desse ataque, né, desse deboche? Eu fiquei assim com nojo, com asco, quase não assisto nada das Olimpíadas depois que eu vi aquilo, não consigo ter prazer nenhum em ficar vendo, assistindo. E vocês? O que vocês acharam daquilo? Vamos lá. Bom, vamos lá. É interessante, né? Eu tenho uma matéria de filosofia, acabei de concluir ela, né? Religiões na América Latina. E a primeira coisa que a matéria vai abordar é o sagrado e o profano. Para entender religiões, e aí eu estou falando no plural, não estou falando do cristianismo, eu estou falando de todas, é você entender o que é sagrado e o que é profano. Então, por exemplo, tá? Para certas etnias e religiões, a pedra é sagrada. Vamos colocar dessa forma. E se ela é sagrada, ela não é uma pedra. Ela tem um significado, ela tem um simbolismo, ela tem uma importância. E o que essa, vamos dizer assim, essa percepção técnica, porque é uma matéria de filosofia, o que essa percepção ela aponta como uma coisa importante? Nunca trate o sagrado como algo sem valor. Se você quer entrar, conversar sobre aquele assunto, aquela religião, você não pode tratar o que para aquele povo é sagrado como profano, né? Como algo sem valor, como algo sem importância. O que é importante, né, nas religiões? O lugar de culto, né, os símbolos, todos os símbolos são importantes. Aí o Comitê Olímpico ele sabe muito bem o que está fazendo.
né? Seja quem foi que planejou aquilo, não sei se parte propriamente de todo o comitê, né? Me parece que o comitê pediu desculpas a todos os cristãos, mas eu vi algumas reportagens de diretores, os que planejaram, fizeram aquela parte, assim, quase um deboche, né? Falando que eles têm liberdade de expressão ou coisa semelhante. Eles estão desrespeitando profundamente o cristianismo e todos os cristãos, que é a maioria realmente. Eu falo exatamente o que o Bispo Rodovalho colocou no vídeo, eu faço das palavras dele as minhas também, né? Meu repúdio, a minha indignação com isso, numa festa mundial que todos, né, do planeta, não sei se todos, mas uma grande massa, né, tem possibilidade de assistir, de ouvir, de celebrar, porque é uma festa. E quando se ataca, e ataca o cristianismo, é interessante, não atacou outras religiões, não atacou ninguém, o cristianismo é uma coisa lamentável, lamentável. Isso mostra que o mundo realmente está caminhando para uma outra direção. A gente percebe realmente que as profecias bíblicas estão se cumprindo e é lamentável. Bicho Paulo, e aí? Vindo, Kennedy, com uma narrativa nova aí, tá? Estão tentando fazer a gente sentir vergonha de ter se revoltado, dizendo que não foi o quadro da Última Ceia que foi representado naquela esquete lá. Mas tô lendo aqui, tá? Mas a Festa dos Deuses, de Jan Hermes Van Bilgert, pintada por volta de 1635 e mantida no Museu Manin de Dijon. No centro da mesa não está Cristo, mas Apolo coroado. Baco Dionísio está em primeiro plano. Ficou mais claro agora? Quer dizer, seria... Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Que está à direita aí, ó. A comparação. Aqui não tem nada a ver, quando você vê, não tem nada a ver. É uma francesa que colocou isso aqui, uma francesa que mora no Brasil, enaltecendo a festa olímpica, dizendo que trata-se de uma Olimpíada e não de um período natalino ou de Páscoa. A imagem reproduz uma pintura que encontra-se no Museu Francês e que faz referência aos deuses do Olimpo, não à Santa Ceia. Gostou? Não gostou? Achou que foi bonito, bem feito? Ou que foi mal feito, que poderia ter sido melhor? Tudo bem, é do jogo. O que não pode é confundir as referências. Então, estão começando a levantar isso aqui. Agora, vamos lá. Se realmente faz alusão a esse tal quadro aí, né? A essa tal pintura desse Van Bilgert, de 1635, então nós temos a primeira zombaria à obra da Santa Ceia aqui. Nesse quadro dele, que foi reproduzido, então, para mim, terminou na mesma coisa, ainda que fosse, entendeu? Obviamente que não é, as posições não são as mesmas, tá aqui a equiparação. Tô falando assim, gente, da rádio aí, vocês não podem ver, né, mas a gente está ao vivo no YouTube, então estou mostrando aqui, por isso que eu estou fazendo esse tipo de comentário assim e silenciando, porque eu estou mostrando aqui. E, enfim, é isso aí mesmo. Aí vão acabar, você vai ver, isso aí logo a grande mídia, na verdade a grande mídia já silenciou, não fez menção a nada, e se vier falar alguma coisa, vai dizer que é um ato de intolerância nosso, que foi só uma paródia, que a gente não deveria se ferir, não sei o quê. Agora eu quero lembrar que lá na França, em Paris, existe um jornal chargista chamado Charlie Hebdo. Quem se lembra dele aí? Do Charlie Hebdo. O Charlie Hebdo é um jornal chargista que eles fazem gracejo e piada com tudo e com todos, tá? E são críticos, obviamente são meio esquerdista mesmo, só que aconteceu há alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas não me esqueço do fato, um dos chargistas do Charlie Hebdo fez uma zombaria lá, uma charge lá, zombando de Alá, zombando do mundo islâmico. E o que aconteceu foi que terroristas islâmicos invadiram o Charlie Hebdo na mesma semana ou na outra e cometeram uma chacina lá dentro.
Então, é que fique claro, por que zombam tanto dos cristãos, que contribuíram tanto com esse mundo ocidental, né, contribuíram com o novo mundo, através das ciências, inaugurando as primeiras faculdades, enaltecendo a liberdade de expressão, a democracia. Tudo isso se deve ao cristianismo, né? A evolução que a sociedade ocidental viveu como novo mundo foi graças a homens e líderes cristãos que se posicionaram e que buscaram o melhor não apenas em relação à sua fé, mas buscaram o melhor para toda uma sociedade independente do seu credo. E vocês sabem, todo mundo sabe, que os demais credos, em especial esse que eu acabei de citar, geralmente eles estão focados naquilo que é deles. E se alguém os afronta, eles partem imediatamente para cima, até porque o princípio religioso deles é fundamentado naquilo que é justiça, enquanto que o princípio do cristianismo é fundamentado na graça e no perdão. A justiça é apenas um parâmetro de procedimento e não de reação, no caso do cristianismo. Então é por isso que pisoteiam tanto o cristianismo, porque existe uma nova ordem mundial, existe um plano mundial que vai trazer o anticristo para a Terra, vai trazer o falso profeta, a besta, tudo que fala no Apocalipse lá, sem entrar nos méritos teológicos agora. E sem essa armação toda midiática e dos poderes, né, e das elites, isso não vai ser possível acontecer, porque o foco deles é um governo mundial, e alguns deles são declaradamente adoradores de Satanás, e outros são aproveitadores econômicos, que querem levar vantagem sobre a minoria, que quer levar vantagem sobre a maioria, e que financiam tudo isso, e que acabam divulgando dessa forma para formar uma opinião social, para impor o seu próprio estilo, né? E aí eu quero ver zombar do Islã. Quero ver zombar do Islã. Cadê zombando do Islã, zombando de Alá? Uma vez que tentaram fazer isso aí, já viram o resultado. Então eles zombam dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos jamais vão reagir igual os outros reagem. O cristão vai orar por eles, vai pedir perdão a Deus por eles, para que eles se convertam, tenham uma oportunidade de salvação, né? A gente vai se revoltar pela falta de respeito, né? Pela falta de cidadania, de civismo, porque, para mim, essa zombaria toda aí não foi um ato só de desrespeito, foi uma demonstração de falta de civismo, de desunião da sociedade. Até porque todos somos pagadores de impostos. E se a gente fala alguma coisa a título de pregação, e a pessoa aceita se ela quer. Agora, zombar dos outros, a gente não tem esse hábito. Se alguém faz isso, não faz parte dos nossos, e são de dedo contado, e nós não concordamos com esse tipo de coisa que parta de nós, e nem tampouco aceitamos que venha partir dos outros, tá? Porque realmente isso faz parte de uma batalha retórica, de uma atitude retórica com um objetivo escuso, e não simplesmente do fato de fazer piada, de fazer jargão, de livre expressão. Quero ver zombar do Islã. Vou repetir, quero ver zombar do Islã. Tá certo. Gente, aumentando mais ainda nossa indignação, e aí eu posso falar, eu creio que a nossa aqui também, de vocês também, muitos que estão me ouvindo, foi o resultado das eleições na Venezuela, né? Agora aqui, um país vizinho nosso, confesso que dormi com a esperança de acordar sem o Maduro no poder, né? De ver o Maduro sendo preso, prisão perpétua. E eu estou aqui, eu quero mandar um abraço a todos os pastores do Conselho de Pastores de Florianópolis, né? Eu estou aqui no grupo deles, apesar de não fazer parte não ser pastor em Florianópolis e sim em Criciúma, mas eu estou aqui nesse grupo maravilhoso, eu sempre leio as mensagens dos irmãos aqui, dos pastores, e eu fiquei ontem assim, encheram o meu coração de uma esperança. Amanhã vamos acordar sem o Maduro, oremos pela Venezuela, né? Mandar um abraço. Eu vou ler o nome de alguns aqui, pastor Ulisses Santos, eu não conheço, mas um grande abraço, ele colocou aqui matérias, pastor Sidney, Tiago Ramos, né? Eles declarando aqui ontem, Maduro perdeu, estão demorando para falar o resultado oficial. Pastora Cláudia, Nicolás Maduro vence. Aí a pastora Cláudia botou assim: Nicolás Maduro vence a eleição na Venezuela. Aí o pastor Léo escreveu: ainda não há resultados oficiais, o governo
Maduro divulga uma coisa, a oposição outra, esperamos o órgão do governo para divulgar. Isso aqui tudo durante a madrugada, né? E aí eu comecei a ler pela manhã, pois o pastor Bita também colocou, o pastor Francisco, e aí eles vão escrevendo aqui, né? O pastor Uives, acho que é Uives, né? Ele falou assim é o câncer do comunismo. Eles começam com o câncer do socialismo, ficam um tempo, domina o exército, o sistema eleitoral, enfim, mas temos uma esperança em Deus, né? Aí ele fala do Trump, né? Que esse homem vai mudar o rumo da história no mundo. Ele fala, Trump está no controle de Deus, vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus contra a esquerda comunista, a opinião dele, né? Um abraço, pastor, tá bom? Aí o pastor Antônio, que eu acho que escreveu assim, esse já não está no Brasil, eu acho que ele falou, infelizmente nos tornamos escravos da nossa própria inércia, né? Como podemos clamar por liberdade se um país de mais de 220 milhões de habitantes, mais de 50% de cristãos, ficam em silêncio diante dos escárnios da cruz, se apenas alguns muito poucos se expõem, e ainda quando se expõem ainda são censurados. Como formaremos um exército de vencedores? Ele coloca aqui, tá? Então, um abraço também. Cláudio Padilha escreveu É Verdade. Enfim, um abraço ao Jaunilson Viana também. Deus abençoe a todos do conselho, a todos os irmãos que, pelo Brasil afora, né, no nosso país, fazem parte dos conselhos de pastores. Eu estava lendo aqui a indignação de colegas de ministério, de outros ministérios, de várias igrejas, com o que está acontecendo na Venezuela. Orávamos, sim, pela Venezuela. Eu creio que a igreja, todo cristão ontem orou pela Venezuela. Né? Temos aqui, em cada cidade do Brasil, nós encontramos muito venezuelanos, é um povo, pessoas queridas, amáveis. E aí, lá, com certeza, essa eleição não foi transparente. Ela não foi transparente. Né? Não dá para confiar, não tem como a gente acreditar, não tem como eu conseguir acreditar que o Maduro venceu as eleições, né? Sendo quem ele é, um ladrão, um corrupto, um déspota, um ditador, né? um êxodo de venezuelanos para várias nações, principalmente para o Brasil, e isso é muito triste, né? Ver esse povo vai continuar sofrendo. Ele ameaçou com sangue, um banho de sangue, se perdesse as eleições. Então, está aqui, ó, do nosso lado. Infelizmente, o presidente do Chile disse que não reconhece, da Argentina também não, alguns países da América do Sul pediram transparência, mas lá não tem nenhum tipo de transparência. E aí, Bispo Robson, você acredita nas urnas? Eu não sei se vai a urna ou não. Você acredita naquela contagem dos votos? Se o mundo inteiro está questionando, não acredito não, né? Tirando os países parceiros, né? Porque eu estava vendo também alguma coisa aqui, parece que a Rússia já parabenizou, né, a eleição, a vitória do Maduro, e teve alguns outros aqui. Mas a grande maioria, né, tem questionado e pedido transparência. Agora, é triste ver essa injustiça, né? É uma situação muito complicada, desde que começou ali atrás, né, que houve essa ameaça de banho de sangue. Eu quero ver o que o Brasil vai, né? Como é que o Brasil vai se portar nessa situação, né? Como é que a nossa presidência vai se portar, porque quando o presidente Lula foi eleito, ele fez questão de trazer o Maduro, deu confusão, enfim, valorizou, colocou a Venezuela como um país democrático, né, que tem democracia e não sei o quê. Agora eu quero ver, né, porque o mundo está questionando, e de fato tem que questionar. A esquerda apoia o Maduro, né? A esquerda no Brasil... Então não há compromisso com a democracia, né? O apoio quebra com o compromisso com a democracia, com a vontade de um povo, né? Porque ficou muito evidente a falta de transparência. Mas muito evidente, né? É uma situação realmente de injustiça social, de um povo cativo, preso, né? Numa situação gravíssima, né?
Vamos lá, Bispo Paulo, e para ti, meu irmão. Também só uma coisa, eu quero pedir a compreensão de todos. Aí eu estou no celular, porque eu tive problemas com a internet aqui, então eu estou no 5G aqui hoje. Por isso que eu estou nesse movimento todo, porque eu trago o celular mais para perto aqui para o som ficar melhor. Mas eu jamais, não aceito, claro que não aceito. Eu fui dormir ontem com a vitória da oposição. Eu acordei hoje com 51% de vitória. 51% é piada pronta, gente. Né? 51% é piada pronta. Só no Brasil que 51% é realidade. Aliás, nem 51%, né? 50,8% versus 50,2%. Só no Brasil que isso é realidade. Então, não aceito, assim como você pode ver, democracias verdadeiras estão refutando esse resultado e só estão aplaudindo esse resultado democracias relativas e ditaduras. Tá? Então, ontem eu via notícias de Maduro planejando sua fuga do país. Só que, de repente, o presidente do comitê de organização das eleições entra no ar na televisão estatal e diz que estava tendo indícios de fraude por parte da oposição. Que oposição, gente? Lá você não pode abrir a boca que você ou é assassinado ou você é preso ou, no mínimo do mínimo, seus direitos eleitorais são cassados imediatamente. Né? E o cara veio, faz essa declaração, faz essa cortina de fumaça midiática para que, de verdade, algo fosse feito, né? E hoje a gente amanhece aí por volta de 1h30 da manhã, sai o resultado oficial com 80% de urnas apuradas. Resultado oficial com 80% de urnas apuradas, declarando Maduro vencedor por 51% a 46%. Tá? Como que se o resto fossem abstinências, ou então votos não válidos, enfim. É absurdo e contestável. Vamos ter que engolir isso, né? Ó, Infomoney, tá? Vou pegar a reportagem aqui, ó. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito neste domingo, 28, para mais um mandato de 6 anos no comando do governo da Venezuela, segundo declarações oficiais do Conselho Nacional Eleitoral, CNE. No início dessa madrugada, a autoridade eleitoral do país informou que Maduro teve 51,20% dos votos e que o oposicionista Edmundo Gonzalez obteve 44,2%. O resultado foi anunciado quando, segundo o CNE, havia 80% dos votos contabilizados. No entanto, a coligação da oposição, Plataforma Democrática Unitária, PUD, já havia anunciado antes que o CNE havia paralisado a transmissão dos resultados em uma quantidade significativa dos 15.767 centros de votação. Nessa segunda-feira, Estados Unidos, Argentina, Chile, Peru, Guatemala, Costa Rica emitiram comunicados oficiais rejeitando o resultado e pedindo transparência na apuração. É isso, né? Tá aí. Eu também não reconheço, não. Eu também não vou reconhecer, não. A vitória é a minha opinião. Eu não reconheço, né? Tô do lado do Milei, tá? Milei diz que a Argentina não vai reconhecer outra fraude, entendeu? Não vai reconhecer outra. Ele está falando de quem? Quem é o outro, hein? Quem será, hein? Né? Esse outra fraude aí nos dá a entender que ele está falando de várias fraudes, né? Ele não vai reconhecer, a Argentina não vai reconhecer outra fraude. Eu também não reconheço, não, viu? E estou junto com vocês nessa opinião. Vamos lá, gente. Bom, indo para o nosso terceiro tema, certo? Virando bem o jogo, né? Tem um texto na palavra, está em Romanos, que fala assim, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Tá? E odiou a Esaú. Esse tema, na verdade, surgiu ontem. Eu estava aqui em casa, tem uns irmãos que são lá de Cuiabá, certo? Que estão voltando das celebrações. As nossas celebrações em Curitiba foram maravilhosas, tremendas, sobrenaturais, né?
Quem esteve em Curitiba participando, quem participou das celebrações que acontecem no Brasil, do nosso ministério, parece que de todas essa foi a melhor. Eu ouço essa frase assim, né, saindo da boca, do coração de várias pessoas. Pastor, foi a melhor celebração, foi a melhor de todas que eu já participei. E realmente o ambiente foi maravilhoso, a organização, tudo assim, muito bom, as palavras ministradas, tudo. O pessoal de Curitiba realmente estão de parabéns, né, por organizarem para nós, os 3 estados aqui do Sul, as nossas celebrações. Então, quem esteve lá está debaixo daquela atmosfera, daquela unção. E aí eu estou aqui hospedando 2 casais, né, que ouvem também o programa, né? Hoje eles moram em Porto Alegre, eles ouvem o programa. E aí uma irmã falou assim: pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para eles, para os comentaristas do programa. Por que Deus amou Jacó e odiou a Esaú? Aí eu falei: puxa, irmã, que excelente pergunta. Eu tenho explicações para isso, mas eu vou deixar os meus amigos comentarem, falarem sobre esse texto, o significado, o entendimento. Ela falou assim: eu tenho alguns textos que eu não consigo compreender bem, completamente, e esse é um deles. Falei: então tá. Eu falei para ela assim: então ouve o programa que amanhã o Bispo Robson vai ser o primeiro a responder, depois o Bispo Paulo Renato, e nós vamos colocar esse tema, esse assunto. Deus ama a alguns e odeia a outros, Bispo Robson? Por que está escrito dessa maneira? Olha, aí nós voltamos àquela conversa dos calvinistas e os arminianos, hein? Porque esse é um dos textos usados, né, também pelos calvinistas no sentido da soberania de Deus, né? Que Deus ele faz de alguns vasos de honra e outros de desonra, tá? Mas tirando a questão calvinista, a palavra odiar é uma palavra difícil, né, para quem lê e diz: mas Deus odeia, como que Deus odeia? Deus não é amor. Então começam os questionamentos. Mas você vai encontrar essa mesma palavra no livro de Apocalipse, em Apocalipse 2, se eu não me engano, se minha memória não tiver falha, que fala da igreja de Éfeso, né? Ali Deus fala sobre as obras de Éfeso, elogia e também repreende. Então Deus, ele fala assim: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eu estou falando de memória, tá? Então, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, eu não estou com a minha Bíblia aqui do lado, mas há um momento em que Deus fala assim, que tem a favor da igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso, ela odeia as obras dos nicolaítas, assim como Deus também odeia. E a palavra odiar ali é o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Então, aí entra uma coisa, né, interessante também. Os gostos e o que, né, não devemos gostar, o que nós devemos tirar da nossa vida, né, porque aquela carta fala assim: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eles deixaram o que era importante e estavam, né, sendo repreendidos por isso. Então, o que eu deixo e o que eu não deixo. O que eu gosto, o que eu não gosto. Deus tem coisas que ele não aprova e acabou, ponto. Soberania de Deus. Esaú, ele agiu de uma maneira reprovável, que ficou marcado para sempre. Ele trouxe exatamente sobre ele uma marca, assim como Caim também, de uma prática que Deus abomina. Né? O que fez Esaú? Ele vendeu o direito de primogenitura dele. Era dele o direito. E aquele direito de primogenitura era a bênção de Abraão. Ele rejeitou a bênção de Abraão. Por um momento, né? Ele estava com fome, a gente conhece a história. E ele foi caçar. Ele chega, Jacó tinha um guisado gostoso, ele pede do guisado, Jacó fala: não, só se você me vender o direito de primogenitura. E o que ele faz? Ele despreza o que ele tem, ele abre mão, é como se não tivesse valor nenhum o que ele tinha. E ele troca por um prato de comida. A gente sabe que foi assim. Então aquilo ali criou uma marca sobre Esaú, que depois é retratado isso no livro de Malaquias, né? Que é exatamente o que você colocou agora.
essa pergunta, eu sei que é uma pergunta, não é simples, né? Não tem uma resposta muito simples para essa pergunta, porque ela fala de rejeição e de amor, né? Se Deus ama a todos, Bispo Paulo, Deus ama a todos, né? Deus é amor, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito. Por que, então, em relação a Esaú, o apóstolo Paulo escreveu em algumas traduções, Deus aborreceu, né? Aborreceu, outros vem a palavra ódio, né? O que significa isso para ti? Porque Deus escolhe, aí entra um pouco disso do calvinismo, né, o Bispo Robson? Deus escolhe alguns para amar e outros para odiar. É isso, Bispo Robson? É isso? É mais ou menos isso, o calvinismo, é isso? Uns nascem amados, outros nascem... O calvinismo é baseado na soberania de Deus. Deus soberano, Deus elege antes da fundação do mundo. E a outra linha, ela está mais voltada ao livre-arbítrio humano, que tudo é consequência do livre-arbítrio humano. Então tem essa diferença. O calvinismo aponta que o livre-arbítrio humano ele está contaminado. É como um juiz de futebol que torce para o Flamengo, você está entendendo? E quando há algum tipo de problema, ele é tendenciado a favorecer o Flamengo. Que então, acontece muito, né? Então, eu entendo que essa visão é uma visão bem todo mundo clara, entende, né? Isso. Oi? Você está dizendo as entrelinhas que Deus acontece muito. Nas entrelinhas é como se Deus fosse Flamengo, é isso? Não, eu só estou replicando o que eu ouvi de calvinistas. Eles falam exatamente assim, então você está entendendo. Né? Que é como se o nosso livre-arbítrio contaminado pelo pecado, a tendência de escolhas sempre vai ser favorável ao pecado, né? Por causa da carne, por causa da realidade caída do homem. Então, o que eles dizem é que o livre-arbítrio humano tende a isso. Se Deus não interferir na história do homem, se não for Deus, na sua soberania, para interferir, o homem por si só não tem chance de ser salvo. Não escolhe salvação, não escolhe Cristo. É assim que eles entendem. Então, o fato da salvação de uma pessoa, isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus é que faz o movimento, o primeiro movimento, não o livre-arbítrio propriamente do homem. Claro que uma vez que Deus iluminou o homem, entra também o livre-arbítrio do homem de escolher, mas ele só consegue escolher na medida que Deus o ilumina. Então, o que em base, tá? Assim, resumidamente, diz o calvinismo. Deus, na sua soberania, elegeu uns para serem salvos, outros, infelizmente, perdição. Que é o que muitas vezes a gente aqui já debateu, né? Principalmente a posição do bispo João, ele é bem crítico a essa posição calvinista, né? Ele fala que para ele é um absurdo, né, pensar assim, porque parece-me que está batendo contra o trono de justiça de Deus, né? Que quer dizer, Deus não está sendo justo nesse tipo de conceito. É uma percepção do bispo João, diferente do calvinismo, tá? Só estou colocando as posições, nem estou colocando a minha, aqui colocando. E aí entra versículos como esse, né? Você vê, Esaú odiado por Deus, ponto, acabou, soberania de Deus. E tem outros também, tá? Que eles colocam também. No caso, Judas, por exemplo, tinha livre-arbítrio, ele poderia ter rejeitado aquela situação e não se tornado traidor, ou aquilo já estava definido e ponto e acabou. Né? E tem outras coisas aí. Mas, aí eu deixo para o Paulo responder, né? O que você me diz, Paulo? E aí, Bispo Paulo? Você concorda com o Calvino? É assim mesmo? É por aí ou não? Não, o caminho aí, a explicação do Bispo Robson é perfeita. Eu só queria complementar, porque existe uma questão de linguística e de interpretação, né? Uma questão semântica, que muitas vezes o leitor comum da Bíblia acaba deixando passar batido, às vezes por falta dessa orientação técnica da interpretação de textos, lembrando que tudo tem um contexto, né? Você precisa pegar o pré-texto, pós-texto, para poder extrair o contexto e compreender o que está acontecendo. Quem fala essa palavra, quem diz isso, é o apóstolo Paulo.
Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 9:13, tinha que ser 13, né? Romanos 9:13 diz o seguinte aqui: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso na versão revista e atualizada. Em versões como a NVI, usa a palavra ódio mesmo, odiei a Esaú. E outras você vai encontrar assim também. Mas que palavra é essa? A gente precisa lembrar, vamos um pouquinho de Instituto de Vencedores, Cefap aqui, Companhia Limitada, né? Isso sem considerar as próprias cátedras de teologia e outros. Nós temos que nos remeter à linguagem original para ter um pouquinho mais de compreensão. Que palavra que foi utilizada aqui pelo apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos? Primeiro que essa carta foi escrita em língua grega da época, tá? E a palavra utilizada é miseu. E essa palavra, ela tem um significado literal de odiar, detestar, perseguir com ódio. E um segundo significado de ser odiado, detestado. Então, seria a melhor tradução aqui, por incrível que pareça, seria odiei a Jacó, eu odiei a Esaú mesmo, né? Só que, calma, gente, vamos devagar com esse negócio. Não é odiei a pessoa de Esaú, eu odiei a atitude de Esaú, a atitude dele foi odiosa, né? A atitude dele foi reprovável, rejeitável, ele quebrou princípios, ele rejeitou o princípio da primogenitura. E havia uma palavra profética, que Deus faria com que o mais novo governaria sobre o mais velho. Justamente por quê? Por causa da presciência de Deus. Questões de atitude. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, amanhã ele continuará sendo. Então ele viu que Esaú tinha um coração não tratável. Só que isso não significa uma rejeição tão completa a ponto de que Esaú não tivesse herança nessa terra. E ele teve, né? Ele gerou o povo edomita, né? Ele também teve posses. Eu quero lembrar que quando Jacó se encontra com Esaú, acontece um concerto entre os irmãos, depois que Jacó passa pelo Val de Jaboque, né? Deus o encaminha até que ele viesse a cruzar com o seu irmão e acertasse as contas, porque assim, Jacó foi suplantador. Jacó, ele cometeu o erro dele também ali. Ele passou o irmão para trás a título de ardil. E depois ele pede perdão para Esaú. E Esaú perdoa. E ele Jacó marca aquele momento com uma oferta. Ele pega bens e valores que ele construiu, que ele desenvolveu e entrega ao irmão como título de restituição, porque era um hábito da época, era um costume da época, não apenas pedir a desculpa e reconhecer o erro, mas era um hábito da época também recompensar pelo erro cometido, em forma de restituição. E quando a Bíblia narra esse encontro de Esaú e de Jacó para esse concerto, a Bíblia fala que Esaú estava próspero, que Esaú também tinha multiplicado seus rebanhos, que ele tinha seus servos. Quer dizer, Deus não jogou, a gente brinca aqui, gente, quando a gente vai entrar na transmissão e entra atrasado, né? Até o Denis ver que a gente entrou, a gente coloca lá, tô no limbo, né? Quer dizer, tô na espera aqui, preciso ser inserido no programa. Deus não lançou Esaú no limbo. O Esaú teve a vida dele, o que ele perdeu foi a bênção da primogenitura, ou seja, toda a nação de Israel e a genealogia que traria Jesus, a salvação para todos os povos, para a terra, naturalmente deveria ter sido uma honra para Esaú, mas não. Por causa da atitude dele, Deus não permitiu que ele constasse como patriarca que trouxe a linhagem que gerou Jesus. E isso passou por Jacó. E Jacó, na experiência do Val do Jaboque, passou por um processo profundo de arrependimento, por ele ser suplantador, por ele ser malandrão como ele foi, e se arrependeu diante de Deus, lutou com Deus até que seu perdão, até que sua absolvição viesse sobre ele. E aí então o Senhor o chamou de Israel, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, né? Ou seja, ele conseguiu obter a base de justiça, a graça, o perdão de Deus na sua vida, e um novo começo. Então, gente, vamos lá. É o seguinte, o apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas que nós não temos o hábito de ser contenciosos. Quer dizer, tem gente que faz uma leitura como essa aqui, e mesmo compreendendo as entrelinhas,
Ele quer aproveitar daquela situação ali por causa de um distraído ou outro para poder levantar polêmica. Eu não vejo polêmica nenhuma, aqui é tudo uma questão semântica, interpretativa. A gente sabe que Paulo está falando aqui, no contexto, né, sobre a atitude, não sobre a pessoa. Tá? Então, Deus considerou a atitude dele profana. Em Hebreus, o escritor da carta de Hebreus, que alguns arriscam dizer que foi Paulo, eu suponho que foi Paulo, né, mas não é possível se afirmar tecnicamente isso, seja como for, é um livro canônico, é um livro reconhecido, inspirado. A carta aos Hebreus declara que a gente não pode ser profano como foi Esaú, que por causa de um prato, um guisado de lentilhas, desprezou a sua primogenitura. Isso fala muito mais conosco hoje em dia do que propriamente o fato de Deus ter supostamente odiado Esaú. Deus não odeia pessoas, Deus reprova atitudes. Seu microfone, Kennedy. Gente, estamos chegando aos últimos minutos do programa. Eu vou dar uma lida aqui no chat rapidinho do nosso YouTube. Você que está nos ouvindo agora, você também pode ouvir todo o programa de hoje e outros programas estão no YouTube. Nosso nome é Café com Maná no YouTube também. Um abraço novamente ao Omar, a Thaís, ao Rômulo, certo? A Maria Rodrigues, a Sinara, nosso amigo Rafael, disse que na próxima celebração vai levar o Pastor Barba. Isso. A Maria Rodrigues falou, verdade, lembro dessa chacina por conta da zombaria contra lá, foi aquele seu comentário, certo? A Márcia Bispo escreveu o seguinte, 96% da população, ela está falando da Venezuela, vivendo na miséria, sem fome, né, na fome, sem perspectiva. Como pode Maduro ter vencido? Né? Como pode? Boa pergunta. Também não entendo, Márcia. A Maria Rodrigues escreveu as 6 coisas que o senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Né? O mal, a testemunha falsa que espalha a mentira, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A Mary também fala para não mexer com o nosso Flamengo. Obrigado, Mary. Né? Tudo bem. Deixa assim. E assim foi, gente. Olha, eu quero agradecer a participação de todos. Hoje não vamos poder terminar no YouTube, tá? O programa, o Denis me avisou, certo? Mas eu quero agradecer a todos. Peço que vocês compartilhem o programa de hoje. A próxima pergunta seria sobre como ficarão aqueles que não serão arrebatados, né? Como ficarão aqueles que não serão arrebatados? Você está me ouvindo agora, você vai ser arrebatado ou não? Né? E se você não for... Aí tem que ver, é uma visão pré-tribulacionista? É uma visão pós-tribulacionista? Então... Porque da forma como está colocada a pergunta, é uma visão pré-tribulacionista. Isso, eu sou pré, entendeu? Não quero mais tribulação, eu não quero mais tribulação, entendeu? Aí eu sou pós, eu acho que você vai amargar um pouquinho, irmão. Entendeu? Então, quem é pré, quem já está cheio de tribulação, vai subir comigo junto quando a trombeta tocar. Então, nós vamos antes. Os que vão ficar, certo? Aí eu quero saber como é que eles vão viver, aqueles que não forem arrebatados, tá? Aí pode ser antes, no meio ou depois, entendeu? Daí, independente se é pré, meso ou pós, certo? Mas eu vou deixar essa pergunta amanhã para o Bispo Hugo, né? Ele gosta de entrar nesses assuntos, ele gosta de escatologia, o Bispo Ireno talvez esteja com a gente, né? Mas vamos deixar isso para amanhã. Mas seria essa a próxima parte do programa. Infelizmente, não teremos tempo, tá? Gente, um grande abraço a todos. Shalom, obrigado pela participação. Divulgue, dê o seu like. É importante você dar o seu like, aí o YouTube vai passar o nosso programa para outros. Valeu, gente. Grande abraço. Abraço para todos. Uma semana de vitória. Deus abençoe. Amém. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igual.